Oiê, tudo bem? Olha eu aqui de novo. E aquela velha máxima, né? Enquanto o diabo está aí fora trabalhando para espalhar a ignorância, a gente está aqui trabalhando para trazer conhecimento. E não é qualquer conhecimento, não. É conhecimento da palavra de Deus, o manual de instrução que Deus deixou para todos nós, seres humaninhos que pisamos aqui na Terra. E hoje, senta que lá vem história, porque eu vou te contar uma história a respeito de um pai. E por isso mesmo é muito importante essa mensagem para pais e mães. Esse pai era um sacerdote do tabernáculo de Israel, da época em que ainda não havia sido instituído nenhum rei. Então ele era um dos homens, se não o homem mais importante de Israel. Só que ele já estava muito velho e ele já não estava exercendo mais o sacerdócio dele. Quem estava tomando conta do sacerdócio no tabernáculo eram os dois filhos dele. Esses filhos tinham um nome bem engraçado: Ofni e Finéias. E esses dois meninos, eles tinham o capeta no couro, porque eles eram terríveis. Tudo que era para fazer, tudo que Deus tinha instituído, que tinha que ser feito, quando alguém fosse fazer um sacrifício, né? Tinha todo um ritual e esses meninos não estavam seguindo esse ritual coisa nenhuma, eles estavam fazendo e andando, entendeu? Para o que acontecia lá. E aí, além deles não obedecerem a todo o ritual, esperar que todo o ritual fosse feito, eles ainda pegavam das carnes, né, dos sacrifícios das ovelhas, do gado que era sacrificado, eles pegavam lá antes que o negócio estivesse pronto e eles mesmos se comiam, se fartavam, enfim, estavam assim fazendo e andando, né, para aquilo que Deus tinha estabelecido. Não bastasse isso, eles ainda cometiam uns pecados terríveis, né? Eles mexiam com umas mulheres lá e tal, fazendo um monte de caca que um sacerdote não deveria fazer. E por que que chegou a esse ponto? Por que que esses caras ficaram desse jeito? Logo ali na frente dessa história, Deus começa a ter uma conversa com o sacerdote Eli. Olha só o que estava acontecendo. Eu vou ler para vocês. Eli já estava muito velho, mas ele sabia que os seus filhos faziam a todo Israel e como conquistavam e tinham relações com as mulheres que prestavam serviço à entrada do tabernáculo. Ou seja, eles estavam fazendo e acontecendo, Eli ainda era vivo, estava ciente do que estava acontecendo e dá uma olhada. Então o Eli, o pai deles, vai lá e fala com eles assim: por que vocês fazem estas coisas? De todo povo tem ouvido o mal que vocês têm praticado. Ou seja, gente, não era escondido de ninguém, eles já estavam assim na boca do povo. Parem com isso, meus filhos. Tenho ouvido o povo do Senhor falar coisas terríveis a respeito de vocês. Aí você vai me dizer: ah, mas espera aí, de tudo o pai não tem culpa, porque o pai falou com os filhos. E é justamente a respeito desse posicionamento do pai para com os filhos que eu quero falar com vocês. Porque apesar dele ter tido essa advertência com os filhos, né, porque eles já estavam aprontando demais, talvez ele tenha agido muito tarde, e esse foi um dos erros dele, né? Ele deixou para corrigir os filhos dele quando os filhos dele já estavam tomados de procedência errada, quando o comportamento deles já tinha se tornado irremediável. Aquilo já acontecia há tanto tempo que todo o povo sabia. Aquele mau comportamento deles estava tão descarado que era um negócio que já vinha assim de longa data. Aí eu te pergunto, por que que esse pai esperou tanto para ter essa conversa com esses filhos? Por que que ele deixou chegar naquele ponto? Então a gente já vê aí, a gente já identifica um erro desse pai. Ele perdeu o timing de corrigir os filhos. Ele perdeu o momento, a hora certa, o tempo correto de corrigir aqueles dois filhos dele, né? Então por aí você já tira uma lição. Olha só, ele perdeu o timing. Ele deixou para corrigir quando já era tarde demais, né? Vamos continuar, eu vou ler aqui para vocês o que Deus falou para Eli, tá? Quando Deus se cansou também, porque Deus vai dando tempo, né? Para aquela situação se consertar. Na hora que Deus falou assim, ó, quer saber? Já vi que não vai dar em nada,
Já vi que o coração deles não volta para o que é certo. E, enfim, agora chega, né? Aí quando Deus resolve dar um basta, ele vai e fala com o sacerdote Eli. Um dia veio Eli, um homem de Deus, com este recado da parte do Senhor. Por acaso não manifestei claramente o meu poder à sua família, à família de seu pai, quando eles eram escravos no Egito, sob o domínio do faraó? Não escolhi o seu pai Levi entre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote e santificar o meu altar? Queimar incenso e usar um manto sacerdotal quando estivesse prestando serviço diante de mim? E não dei à família de seu pai, os sacerdotes, as ofertas queimadas trazidas pelo povo? Por que então vocês são tão gananciosos e querem todas as ofertas trazidas a mim? Por que você, Eli, tem honrado mais a seus filhos do que a mim? Gente, presta atenção nisso aqui, que a gente vai falar disso aqui. Por que você, Eli, tem honrado mais a seus filhos do que a mim? Pois você e eles engordam comendo o melhor das ofertas feitas por Israel, o meu povo. Gente, em outras palavras, Deus chegou para ele e falou o seguinte: cara, eu tinha feito uma promessa para os seus antepassados e eu venho cumprindo essa promessa. E vocês comem do melhor aqui das ofertas, porque eu entrego para vocês. Ou seja, você não tinha do que reclamar. A minha parte que eu tinha combinado com você, eu tenho feito. E você? Por que você permitiu que a sua parte não fosse feita? Mas olha a chave do problema nesse versículo que eu enfatizei para vocês. Porque você, Eli, tem honrado mais a seus filhos do que a mim. Gente, eu sou mãe. Filho é um negócio assim que a gente tem um amor por eles que é inexplicável e é incondicional, porque ainda que os seus filhos cresçam e se tornem algo do qual você não vá ter orgulho, o seu amor por eles não vai acabar. Você vai amar e assim, ter um sentimento que é incomparável com qualquer outro tipo de relacionamento. Agora, existe um problema gigantesco quando esses filhos, você tem a eles mais honra do que a Deus. E o que seria ter mais honra aos filhos do que a Deus? Por exemplo, quando você permite que os seus filhos tomem as rédeas da sua casa. Quando você não usa a autoridade que você tem, como pai, como mãe, para mostrar para essa criança que ela não pode dar as regras da casa. Não pode ser ela que vai decidir onde ela vai dormir, não pode ser ela que vai decidir a hora que ela vai comer, quando ela vai pegar o celular ou se ela não vai deixar o celular. A criança, ela não pode fazer as regras da casa. A criança, ela não pode ter o domínio em nenhum momento. E, gente, isso significa, quando você permite que a criança tenha, né, esse domínio, essa autoridade no lar, você troca os lugares, você inverte, porque a autoridade, ela vem do pai e da mãe, ela vem de cima. E ela teria que ser exercida aqui embaixo, que é nos filhos, na vida dos filhos. Quando o filho faz o que ele quer, não tem regra, é ele que determina o que ele vai fazer ou deixar de fazer, e ele não encontra meu Deus, fugiu a palavra da minha cabeça, Espírito Santo me traz de volta. Quando ele não encontra, fugiu a palavra, eu vou tentar falar de outra forma. Um pai e uma mãe que vai bater de frente com ele e falar: epa, 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 aqui não, querido. Aqui quem manda é papai e mamãe. Aqui a autoridade somos nós, não vai ser do jeito que você quer. Quando esse filho não consegue encontrar esse posicionamento dos pais, a coisa inverte. E o filho fica como se ele tivesse autoridade e os pais ficam no lugar errado. E quem fez isso? Foi o filho? Não, foram os pais, porque quem tem a autoridade tem a responsabilidade. E, gente, de verdade, eu converso com muita gente, muito pai, muita mãe.
Eu conheço algumas rotinas e eu posso falar que, assim, na maior parte delas, ou em grande parte dessas rotinas que eu conheço, isso acontece. A mãe não tem domínio, o pai não tem domínio. É tudo do jeito que a criança quer. E eles não percebem, esse pai e essa mãe, que quando eles estão fazendo isso, eles estão honrando mais o seu filho do que a Deus. Porque Deus estabeleceu a autoridade do pai e da mãe sobre os filhos. Então, quando você permite que o seu filho seja autoridade, você está fazendo e andando para o que Deus estabeleceu. Então, por isso, você honra menos a Deus. Ou seja, o erro daquele sacerdote foi ele não ter, desde muito cedo, ensinado os filhos dele o princípio da autoridade. O erro daquele sacerdote foi o erro de muitos pais que a gente vê hoje em dia, que não tem força para exercer sua autoridade. Eles não se sentem capazes, eles estão tão dominados por esse amor pelo filho, um amor que já se tornou um amor doentio, um amor adoecido, problemático, um amor já que tá errado, sabe? Que eu tava falando, Deus? Enfim, gente, eu tô me perdendo demais hoje, tá acontecendo com a minha vida. Senhor da glória, TDAH tá tomando conta. Eu tomei Ritalina hoje. Eu tomei. Enfim, então, quando os pais não têm essa força, não exercem essa autoridade, corrigindo os filhos, disciplinando os filhos. Gente, eu já vi, cansei de ver pai conversar com o filho. Ai, você não sabe que isso está errado? Ai, meu filho, não pode fazer assim. Tá, não pode fazer assim, mas ele vai sentir que não pode fazer assim? Qual é a consequência que esse pai vai dar para essa criança? Nenhuma? Você realmente acha que uma criança tem cognição suficiente, que uma criança tem uma mente pronta para só escutar o que é falado? É claro que não, é óbvio que não. Toda criança precisa de limites, toda criança precisa de correção, toda criança precisa sentir, ele precisa vivenciar a consequência daquele erro que ele cometeu. Seja ficar sem o celular, seja ficar sem brincar não sei quantos dias, seja não assistir televisão, seja o que for, aquilo que a criança gosta precisa ser tirado. E os pais não têm força para isso. Aí entram milhares de desculpas. E essas milhares de desculpas são intermináveis. Ah, porque eu sou pai separado, aí quando meu filho tá comigo, eu não quero brigar. Ah, porque é minha filhinha, meu filhinho, um caçula. Ah, deixa ele. Deixa ele. Todas as vezes que um pai e uma mãe não conseguem ter força para exercer a sua autoridade, eles são os responsáveis por toda e qualquer tragédia que acontecer com esses filhos. Quando Deus estabeleceu a paternidade, a maternidade, e estabeleceu a autoridade, e entregou essa responsabilidade, ele não está entregando só para ficar por ali. Você vai ter que se ver com Deus. Você, pai e mãe, você vai ter que se ver com Deus. Todo mundo fica falando, porque o mundo tá perdido, olha essa geração, olha que povo não sei o quê. Gente, são pessoas criadas. Ninguém é filho de chocadeira, todo mundo teve pai e mãe. E todo mundo é consequência dos atos do pai e da mãe. É claro que, a partir do momento que se tem um adulto, a partir do momento que a pessoa pode responder por si, né, que ela tem consciência suficiente para isso, ela também vai ser cobrada. Porque ela também passa a ter uma opção. Só que é muito mais fácil você permanecer com aqueles princípios que você recebeu ou com a falta deles, né? Do que você tentar educar um adulto, o caráter de um adulto. Não tem nada mais difícil no mundo do que você tentar educar o caráter de um adulto, gente. E é por isso que chega num ponto que Deus desiste. E é por isso que Deus desistiu daqueles dois lá. Porque não tinha jeito mais. Porque o caráter adulto, olha, para mudar,
Só mesmo milagres. E o milagre só acontece quando esse adulto quer. E quem diz que o adulto vai querer quando tudo está muito bom para ele, quando ele está acostumado e habituado com fazer tudo errado, fazer tudo que não deve? Aí, olha só, vou continuar lendo aqui, ó, o que Deus estava falando para Eli. Ele diz assim: portanto, eu, o Senhor, o Deus de Israel, declaro que, embora tenha prometido que a sua família da tribo de Levi sempre seria a família dos meus sacerdotes, agora vejo que é impossível permitir que continuem a fazer o que fazem. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Eu já devo ter falado isso num monte de vídeo meu, porque eu falo isso sempre. Quem tem problema com autoestima somos nós. Deus, ele sabe quem ele é. Ele não tem problema com autoestima e nem com identidade. Filho, se você virar as costas para ele, ele vira as costas para você e já era. Ele é Deus. É o famoso eu quero quem me quer. Quem não me quer, eu não quero não. É amor próprio. Quem tem problema com isso somos nós. Deus não. Deus, ele é muito bem resolvido. Então virou as costas para ele, ele vira de volta. E eu garanto para você que se todo mundo aqui virar as costas para você, não tem problema não. Agora, se Deus virar, só lamento. Continua: acabarei com a sua família de modo que ela não me prestará mais serviço como sacerdote. Primeira coisa que Deus fez. Eu tinha com você um compromisso. Eu fiz a minha parte. Você não fez, não? Então tá. Então agora eu estou desobrigado. Porque é como se Deus tivesse assinado um contrato, né? Direito das obrigações. É como se Deus tivesse assinado um contrato e você também. Estamos ali, ó, estamos firmados. Você faz sua parte, eu faço a minha. Se a partir do momento que você não fez a sua parte, Deus também se desobriga de fazer a parte dele. Olha só isso aqui. Então, primeira coisa que Deus faz, ó, sair fora do nosso acordo, beleza? Porque você deu ensejo para isso, né? Aí ele fala assim: ninguém chegará a envelhecer. Ele fala que nenhum membro mais da família de Eli iria envelhecer. Olha só, aí começam a determinação das maldições. Ah, Deus determina maldições? Não. Somos nós, com as nossas atitudes, é que obrigamos Deus a exercer a função dele de permitir e de trazer as maldições. Você está entendendo? Deixa eu ver se eu fui bem clara. Não é Deus que te dá uma maldição. São vocês, com as suas atitudes, nós, com as nossas atitudes, é que obrigamos Deus. Por que obrigamos? Porque Deus, quando ele fez o mundo e ele determinou a humanidade, ele também determinou leis. E dessas leis, nem ele mesmo foge. Tudo que ele faz é legal, é o que está estabelecido desde o princípio. Entende? Então não teve como Deus fugir disso aqui. Ninguém chegará a envelhecer. Você terá inveja da prosperidade que eu darei ao povo. Ou seja, eles não seriam prósperos mais. Eles iam estar condenados, toda a família. Olha só o que essa geração levou para as próximas gerações dele, gente. Olha que maldição terrível que eles atraíram para os filhos, para os netos. Terão inveja da prosperidade que darei ao povo, mas você e sua família estarão em aflição e necessidade na casa de Deus, e ninguém da sua casa ficará velho. Meu Deus! Todos os descendentes que sobreviverem, que eu não eliminar do meu altar, viverão em tristeza e angústia, e os seus filhos morrerão quando estiverem com toda a força. Gente do céu! E olha só, por que esses meninos geraram isso? Por causa desse pai. Desse pai que quando esses guris estavam novos, quando esses meninos estavam começando a fazer as traquinagens dele, o pai não exerceu a autoridade que Deus entregou para ele sobre os filhos. Ele foi incapaz de corrigir os filhos da forma correta e no tempo correto. Olha só. Existe forma
e existe tempo. Passado o tempo, esquece. Não tem mais como fazer, tá? Então esse cara, na verdade, ele era um banana. Isso que ele era. E então é isso, gente. Você já imaginou? Trouxe um monte de maldição. Um cara que tinha promessa de Deus, que vivia a promessa de Deus e atraiu um monte de maldição para ele. Gente, não é brincadeira. Não é brincadeira. Você não está criando filho. O povo fala assim, a gente cria filho para o mundo. Não, não é para o mundo. Quem te entregou o filho foi Deus. Então você tem que criar o filho para entregar ele de volta para Deus. Para ele cumprir aquilo que Deus planejou quando planejou o seu filho. E colocou ele no seio da sua família. A responsabilidade da paternidade e da maternidade, ela é imensa. E as pessoas, os pais e mães, têm levado isso no conforto, na brincadeira. E não é brincadeira. E alguns vão dizer que não, mas se você prestar atenção no dia a dia, você vai ver. É muito fácil de identificar. Até porque, algumas vezes, essa falta de exercer autoridade acontece por causa da ausência dos pais. E às vezes os pais estão lá junto com a criança, só que tem tanta coisa atraindo a atenção dele, tem tanta coisa distraindo ele daquela obrigação que ele tem ou ela tem como pai e mãe, que os filhos ficam simplesmente a Deus dará e vão sendo criados por si mesmo. Você não está vendo que isso não vai dar o que presta? Não vai dar o que presta. Então eu tenho certeza que se Deus me colocou para trazer esse recado hoje, é para que você que está escutando analise se você deixou seus filhos inverterem a ordem. Analise se os seus filhos estão fazendo aquilo que eles bem entendem, que eles querem, se eles são disciplinados, se eles têm regras que eles devem obedecer. Tudo isso você vai ter que analisar. Por quê? Porque agora que você escutou todas essas palavras, isso já não é mais só questão do cotidiano. Não! É uma questão entre Deus e você. É Deus chamando a sua atenção. Falando, olha, ainda está em tempo. Faça o que é necessário fazer. Coloque as coisas conforme Deus determinou. E aí, a bênção vem. Caso contrário, eu expus aqui o que aconteceu quando Deus percebeu que um pai não fez o que tinha que fazer e o resultado disso, que eram 2 homens completamente irresponsáveis. É isso que se torna a criança quando ela não é corrigida, quando ela não é disciplinada a tempo. E eu tenho certeza que é do interesse de Deus que os seus filhos sejam disciplinados. É do interesse de Deus que os seus filhos sejam bem educados, ensinados, com valores, com princípios, com ensinamentos do céu. Porque as suas crianças, as crianças que Deus permite virem, elas não são para o mundo. Elas são para Deus, tá bom? Então, pensa, reflete e põe em ação o que tiver de pôr em ação. A gente se fala no próximo vídeo. Até lá!